A manhã de domingo começou como de costume. Catarina preparou o café, instalou-se no sofá com um livro e desfrutou do raro silêncio no apartamento. O seu marido, Ricardo, tinha partido em viagem de negócios para o Porto na quinta-feira, e ela planeava passar o fim de semana a seu bel prazer, sem os seus pedidos constantes, sem a necessidade de preparar jantares e fingir que estava tudo bem, porque estava longe de estar tudo bem. Nos últimos 6 meses, Catarina sentia que algo tinha mudado. Ricardo tornara-se mais frio, mais distante. Ficava até tarde no trabalho, viajava constantemente em negócios. Escondia o telemóvel como se contivesse segredos de Estado. Catarina não era estúpida. Ela percebia o que estava a acontecer, mas não tinha provas. Vasculhar o telemóvel de outra pessoa era algo que considerava abaixo da sua dignidade. A campainha tocou de forma abrupta, quebrando a idílica manhã. Catarina franziu o sobrolho. Não esperava ninguém. Pousando a chávena na mesinha, dirigiu-se à porta e abriu-a. Olá a todos. Antes de continuarmos a nossa história, gostaríamos de saber a vossa opinião. Deixem um comentário sobre o que pensam que vai acontecer a seguir. Desfrutem da audição. À porta estava uma jovem de 20 e poucos anos, vestida com um vestido justo e sapatos de salto alto. Maquilhagem forte, um olhar atrevido e um sorriso autoconfiante. Nas mãos, segurava uma pequena mala. Sim? Perguntou Catarina friamente, avaliando a desconhecida com o olhar. Você é a Catarina, a mulher do Ricardo? A rapariga sorriu ainda mais, e nesse sorriso havia algo desagradável, quase triunfante. Sou eu. E você, quem é? Chamo-me Daniela. A desconhecida deu um passo em frente, com a clara intenção de entrar. Preciso de falar consigo. É importante. Catarina não recuou, bloqueando-lhe o caminho. Sobre o quê? Daniela suspirou teatralmente, pousando a mão na barriga. Estou grávida do seu marido. Andamos juntos há 8 meses, e decidi que era hora de pôr as coisas no seu devido lugar. Agora vou viver aqui consigo. Bem, até você se mudar. Claro, o Ricardo prometeu que resolveria tudo, mas como ele está em viagem de negócios, decidi não esperar. Catarina sentiu um frio por dentro. 8 meses. Grávida. Vai viver aqui. O descaramento daquela miúda era inacreditável. O choque fez lá arregalar os olhos. Esperava tudo, menos uma declaração tão desavergonhada. O quê? Catarina fez uma pausa, tentando organizar os pensamentos. Uma tempestade de emoções assolava-a por dentro: raiva, dor, humilhação. Mas não ia mostrar a sua fraqueza a esta criatura insolente. Disse tudo corretamente. Daniela passou por Catarina e entrou no apartamento como se fosse a sua casa. Posso pousar a mala? O Ricardo disse que vocês têm 2 quartos. Acho que vou ficar no de hóspedes. Por agora, ela olhou em volta com um ar de proprietária, avaliando a decoração. Nada mal, claro, embora eu fizesse uma remodelação mais moderna, mas não faz mal, em breve tudo vai mudar. Catarina fechou lentamente a porta e virou-se para a convidada indesejada. Milhares de pensamentos passavam-lhe pela cabeça. Podia fazer um escândalo, expulsar a rapariga, ligar ao marido e ter uma discussão, mas algo dentro dela dizia: é preciso agir de outra forma, com mais inteligência, com mais frieza. Sente-se, disse Catarina calmamente, apontando para o sofá. Vamos conversar. Daniela ergueu uma sobrancelha, surpreendida. Claramente, esperava uma histeria, lágrimas, talvez até uma briga, mas não esta calma. Oh, que civilizado. Ela sentou-se no sofá, cruzando as pernas. Fico feliz por ser uma pessoa sensata. Sabe, tinha medo que houvesse um escândalo. Escândalos não fazem o meu estilo. Catarina sentou-se na poltrona em frente. Conte-me tudo em pormenor. Quando conheceu o Ricardo? Há 8 meses, na festa de Natal da empresa dele. Eu trabalho lá como secretária. Daniela estava claramente a desfrutar do momento. Sentimos logo uma ligação. Ele é tão atencioso, carinhoso. Disse que vocês já viviam como vizinhos há muito tempo, que o amor tinha acabado. Catarina assentiu, fingindo que recebia a informação com calma. Por dentro, tudo fervia, mas ela mantinha o controle. E quando soube da gravidez, há 3 semanas. O Ricardo ficou tão feliz. Daniela brilhava. Disse que sempre quis um filho, que consigo não tinha conseguido. O golpe foi doloroso. Catarina e Ricardo, de facto,
Não conseguiam ter filhos. Percebo. Catarina levantou-se e passeou pela sala. E o que é que o Ricardo lhe prometeu exatamente? Quais são os planos concretos? Bem, ele disse que se ia divorciar de si, que este apartamento era propriedade dele e que você teria de se mudar, que nos casaríamos e criaríamos o nosso filho. Daniela falava com tal confiança, como se tudo já estivesse decidido. Este apartamento é propriedade dele? Repetiu Catarina, e pela primeira vez a sua voz adquiriu um tom de aço. Sim, foi o que ele disse. Interessante. Catarina sorriu, e este sorriso não era nada amável. E verificou essa informação? Para quê? Daniela franziu o sobrolho. O Ricardo não me mentiria. Não mentiria. Catarina pegou no telemóvel. Então ele não lhe mentiu sobre vivermos como vizinhos, sobre não haver amor entre nós. Claro que não. Então explique-me isto. Catarina abriu a galeria do telemóvel e mostrou uma fotografia a Daniela. Somos nós. O Ricardo e eu, há 3 semanas, no dia do nosso aniversário. Vê como ele olha para mim? Vê este anel que ele me ofereceu? Daniela empalideceu ao olhar para a imagem. Na fotografia, um casal feliz abraçava-se num restaurante. Ricardo beijava Catarina na bochecha. O seu olhar estava cheio de ternura. Isso é uma foto antiga, gaguejou ela. Olhe para a data, disse Catarina friamente. Exatamente há 3 semanas, no mesmo dia em que, segundo as suas palavras, lhe disse que estava grávida. Uma coincidência interessante, não acha? Daniela ficou em silêncio, e o sorriso começou a desaparecer lentamente do seu rosto. E agora, sobre o apartamento, continuou Catarina. O apartamento foi comprado com o meu dinheiro, em meu nome, antes do casamento. O Ricardo está apenas registrado aqui como residente. O rosto de Daniela ficou branco como giz. Mas ele disse muitas coisas. Ao que parece. Catarina sentou-se novamente na poltrona. A seguir, disse que trabalha na empresa dele como secretária. Sim. Em que empresa exatamente? Na Tecnoconstrói. Catarina pegou no portátil, abriu-o e virou o ecrã para Daniela. Aqui está a lista de funcionários da Tecnoconstrói. Mostre-me onde está o seu apelido. Daniela percorreu a lista freneticamente, e o seu rosto tornava-se cada vez mais confuso. Não está aqui, mas eu trabalho lá de certeza. Talvez trabalhe noutro sítio? Sugeriu Catarina. E conheceu o Ricardo noutro lugar que não na festa da empresa dele. Eu não percebo. Eu explico. Catarina levantou-se e foi até a janela, olhando para a rua. Você foi usada. O meu marido não me trai pela primeira vez. Eu sabia disso. Mas geralmente os casos dele duram 1 ou 2 meses, não mais. Ele promete mundos e fundos às raparigas, mente sobre a nossa vida familiar e depois simplesmente desaparece. Normalmente, elas não chegam até mim, mas você parece ter sido especialmente persistente. Ela virou-se para Daniela, e nos seus olhos dançavam chamas frias. Agora, a parte mais interessante. Disse que está grávida do Ricardo. Soube há 3 semanas. Sim. Daniela agarrou-se a esta tábua de salvação. Estou grávida, é verdade. Possivelmente, assentiu Catarina, mas de certeza que não é do Ricardo. O quê? Claro que é dele. Não. Catarina tirou outro documento. Vê, isto é um relatório médico. O Ricardo foi operado há 2 anos. Uma complicação. Ele é estéril. Nós ambos sabemos disso. É por isso que não temos filhos. Não por causa de problemas meus, como ele lhe mentiu. Daniela olhou para o documento, com as mãos a tremer. Isso não é verdade. É a verdade, e é fácil de verificar, disse Catarina calmamente. Portanto, ou você está grávida de outra pessoa e está a tentar atribuir o filho ao Ricardo, ou não está grávida de todo, e isto é apenas uma forma de se intrometer numa família alheia. De qualquer forma, você está a mais aqui. O sorriso atrevido desapareceu completamente do rosto de Daniela. Ela estava sentada, pálida, confusa, com os lábios a tremer. Eu preciso de ir, murmurou ela, pegando na mala. Espere, deteve a Catarina. Ainda não acabei. Daniela parou no limiar da porta, sem se virar. Os seus ombros estavam tensos, como se preparasse para um golpe. Senta-te, disse Catarina calmamente, acenando para o sofá. Ainda temos coisas para discutir. Eu já percebi tudo, disse Daniela com a voz abafada. Vou-me embora e não vos incomodo mais.
Não pedi a tua opinião. Senta-te. Na voz de Catarina havia um tom de aço tal que a rapariga obedeceu instintivamente. Voltou lentamente para o sofá e sentou-se na beira, amassando a alça da mala nas mãos. O rosto dela empalideceu e os olhos ficaram vermelhos das lágrimas contidas. Catarina serviu-se de um copo de água da jarra na mesinha, bebeu alguns goles sem pressa, desfrutava desta pausa, deste poder sobre a situação. Há uma hora, era a mulher enganada. Agora, tinha todos os fios nas suas mãos. Então 8 meses, disse ela pensativamente. Um número interessante, exatamente desde que o Ricardo começou a ficar até tarde no trabalho. Lembras-te de como ele te descrevia a vida dele? Provavelmente contava como eu não o compreendia, como dormíamos em quartos separados há muito tempo. Daniela estremeceu e desviou o olhar. Vejo que acertei em cheio. Sorriu Catarina. O conjunto clássico. Ainda por cima, deve ter se queixado de que queria divorciar-se há muito, mas não podia por causa do apartamento. Ele dizia que me amava, disse Daniela em voz baixa, que eu era a única que o compreendia, que convosco tudo tinha acabado. Restava apenas o hábito. Hábito? Repetiu Catarina com um sorriso amargo. Sim, provavelmente o hábito de acordar ao lado dele todas as manhãs, quando ele não está em viagem de negócios. O hábito de fazer amor às sextas-feiras. O hábito de planear as férias juntos. Um hábito assim. Ela pegou no telemóvel e começou a percorrer as fotografias. Aqui estamos nós em Itália, há 3 meses. Vês como ele me abraça? Aqui estamos no aniversário da mãe dele, há 1 mês. E este é o nosso aniversário de casamento. Ele ofereceu-me uma joia. Vês? Catarina levantou a mão. A propósito, cara. Curioso. Em que é que ele gastava o dinheiro quando andava contigo? Em cafés baratos? Em táxis para o teu apartamento alugado? Daniela encolheu-se ainda mais. Uma lágrima rolou pela sua bochecha. Eu não sabia. Ele dizia. Ele dizia. Interrompeu Catarina bruscamente. Que eu era um monstro que o mantinha numa jaula. Minha querida, vou revelar-te um segredo terrível. Os maridos infiéis mentem sempre, tanto as mulheres como as amantes. É o seu modo de vida. Ela levantou-se e passeou pela sala, parando junto à janela. Lá fora, uma chuva fina caía, transformando a cidade numa aguarela desfocada. Mas sabes o que é mais interessante? Continuou Catarina, sem se virar. Eu sabia. Não desde o primeiro dia, claro. Perfume na camisa, horas a mais no trabalho, aquela distração especial quando uma pessoa está a pensar noutra. Daniela soluçou. E sabes o que eu fiz? Catarina virou-se, e nos seus olhos dançavam chamas frias. Comecei a reunir provas. Metodicamente, cuidadosamente. Extratos dos cartões de crédito dele. Ele não sabia que eu tinha acesso através da nossa conta conjunta. Fotografias das câmaras de vigilância perto do escritório dele. Tenho conhecidos na empresa de segurança. Mensagens que ele apagava com tanto cuidado do telemóvel, mas esquecia-se do armazenamento na nuvem. Ela voltou à mesa e tirou uma pasta grossa da gaveta. Aqui, admira. Esto a entrada do restaurante Solar dos Presuntos, e aqui estão vocês a sair do Hotel Avenida Palace há 2 meses. Ele, pelos vistos, queria impressionar-te. O quarto custou 300 euros por noite. Eu verifiquei. Daniela olhou para as fotografias com horror. Para quê? Para que é que juntou tudo isto? Se sabia? Porque, minha querida, não sou estúpida, respondeu Catarina com dureza. Porque não tencionava fazer histerias e escândalos. Tencionava divorciar-me dele de forma elegante, civilizada e com o máximo de benefício para mim. Ela sentou-se novamente em frente a Daniela, pousando a pasta na mesa entre elas. Vês, segundo o acordo pré-nupcial que assinamos há 5 anos, em caso de infidelidade, a parte culpada perde o direito aos bens adquiridos em conjunto. E nós temos uma casa de campo no Alentejo, 2 carros e uma quantia considerável na nossa conta conjunta. Além disso, o Ricardo tem uma participação na empresa, também adquirida em conjunto. Num divórcio por infidelidade, tudo isto fica para mim. Daniela abriu a boca, mas não encontrou o que dizer. Eu planeava pedir o divórcio daqui a 1 mês, continuou Catarina. O meu advogado já estava a preparar os documentos, mas sabes o que me impedia? Eu queria ter a certeza absoluta. Queria ter tantas provas que nenhum tribunal duvidasse da culpa dele. Ela inclinou-se para a frente, olhando Daniela diretamente nos olhos. E então apareces tu,
com uma declaração de gravidez e a exigência de te mudares para o meu apartamento. Sabes, até te estou grata. Foste o último prego no caixão do nosso casamento. Uma testemunha que veio por vontade própria e contou tudo. Eu não queria, balbuciou Daniela. Não querias, sorriu Catarina. Minha querida, vieste aqui com uma mala, cheia de determinação para me expulsar da minha própria casa. Pensavas que eu ia quebrar, chorar, cair de joelhos, que te ia implorar para não destruíres a minha família. Mas, em vez disso, levaste um banho de água fria da realidade. Vou dizer-te uma coisa, disse ela finalmente. Vai para casa, resolve a tua gravidez sozinha. Se o filho for do Ricardo, podes pedir pensão de alimentos. É o teu direito. Se não for, procura o verdadeiro pai. Mas nunca mais apareças aqui, nem perto do Ricardo. Porque se tentares entrar novamente na nossa vida, usarei todos estes documentos não só contra ele, mas também contra ti. Acredita, tenho contactos suficientes para tornar a tua vida muito, muito desagradável. Ela levantou-se, dando a entender que a conversa tinha terminado. Daniela levantou-se, cambaleando. O seu rosto estava molhado de lágrimas. A máscara de pestanas esborratou-se em manchas pretas. Peço desculpa, conseguiu dizer. Eu realmente não sabia. Sabias? Cortou Catarina. Apenas preferiste não saber. São coisas diferentes. Daniela pegou na sua mala e dirigiu-se à porta. Desta vez, Catarina não a deteve. Quando a porta se fechou atrás da rapariga, Catarina encostou-se a ela de costas e fechou os olhos. A adrenalina foi diminuindo gradualmente, deixando para trás um vazio e um cansaço. Tinha ganho este confronto, mas por alguma razão não sentia alegria. Apenas a amargura da traição e a consciência de que o seu casamento tinha acabado. O telemóvel vibrou no bolso. Catarina pegou nele e viu uma mensagem de Ricardo. Como estás, meu amor? Está tudo bem contigo? Ela sorriu. Como ele se preocupou de repente. Interessante. O que sentiria ele ao saber da visita de Daniela? Está tudo ótimo, escreveu ela. A tua amante grávida veio cá com uma mala, queria instalar-se. Expliquei-lhe porque era uma má ideia. Enviou e imaginou-a ler a mensagem, algures num quarto de hotel. A empalidecer, a marcar uma resposta com as mãos a tremer. O telemóvel tocou quase instantaneamente. Ricardo. Catarina olhou para o nome a piscar e rejeitou a chamada. Depois bloqueou o número. Que sofresse na incerteza. Que tentasse ligar, escrever, perceber o que se estava a passar. Ela teve 3 meses para se preparar para este momento. Juntou todas as provas de infidelidade, consultou o melhor advogado de divórcios, transferiu todas as contas conjuntas para o seu nome. Felizmente, o acordo pré-nupcial dava-lhe esse direito perante a infidelidade comprovada do cônjuge. Ricardo voltaria da viagem de negócios dentro de 3 dias. Até lá, receberia os documentos do divórcio e a exigência para desocupar o apartamento, além de uma notificação sobre o congelamento do seu acesso à conta conjunta, até ao esclarecimento das circunstâncias e a partilha de bens. Catarina foi para a sala e serviu-se de um copo de vinho. A sua mão tremia apenas um pouco. Tinha ganho o primeiro round. Pela frente, tinha o divórcio, a partilha de bens, conversas desagradáveis. Mas estava preparada. O apartamento parecia estranhamente vazio. Catarina foi para a sala, onde na mesa de centro ainda estavam as fotografias impressas, as provas da traição. Juntou-as cuidadosamente na pasta, adicionando-as aos restantes documentos. O advogado vai gostar. O acordo pré-nupcial, que Ricardo assinara há 5 anos, sem ler direito, dizia: em caso de infidelidade, a parte culpada perde o direito aos bens adquiridos em conjunto. E como o apartamento fora comprado com o dinheiro dela antes do casamento, Ricardo ficaria sem nada. Desbloqueou o telemóvel e abriu o Messenger. As mensagens começaram a chegar uma atrás da outra. Catarina, que disparate é este que a Daniela me está a escrever? Ela é louca. Eu já acabei com ela há muito tempo. Catarina, responde por favor. Não acredites nela. Ela está a mentir sobre a gravidez. Vou chegar hoje à noite. Explico tudo. Catarina escreveu lentamente a resposta. Não te incomodes. As tuas coisas estarão arrumadas e à tua espera em casa dos teus pais. Deixa as chaves com a porteira. O meu advogado entrará em contato contigo amanhã. Enviou. Bloqueou novamente. Sabia que ele tentaria voltar. Bateria à porta.
Imploraria para falar, mas ela já tinha tomado a decisão há 3 meses. Quando viu acidentalmente a conversa dele com Daniela no armazenamento na nuvem, ao qual ambos tinham acesso. Ricardo era demasiado autoconfiante para esconder bem os seus rastos. Durante 3 meses, Catarina preparou-se metodicamente, consultou um advogado, transferiu dinheiro das contas conjuntas para a sua conta pessoal, juntou provas. Até contratou um detetive particular, que confirmou. Daniela não era a primeira. Antes dela, houve a Sônia, secretária do departamento ao lado, e antes ainda a Marta, uma conhecida do ginásio. Ricardo traía-a há pelo menos 2 anos. Catarina foi à cozinha e pôs a chaleira ao lume. As mãos tremiam ligeiramente, não de fraqueza, mas de excesso de adrenalina. Ganhou o primeiro round. Daniela foi-se embora destroçada, Ricardo em pânico. Mas pela frente tinha o divórcio, possíveis batalhas judiciais, se ele decidisse lutar. Embora não tivesse com que lutar, as provas eram irrefutáveis. O telemóvel tocou novamente. Desta vez, era a mãe de Ricardo. Catarina hesitou por um momento, sem saber se devia atender, mas decidiu que era melhor agora do que mais tarde. Alô, minha querida Catarina, o que se passa? A voz da sogra soava alarmada. O Ricardo acabou de ligar. Disse que vocês se vão divorciar. É algum mal-entendido, não é? Catarina respirou fundo. A dona Amélia sempre fora amável com ela e sentia pena de desapontar esta mulher. Dona Amélia, não é um mal-entendido. O Ricardo traiu-me durante muito tempo, com várias mulheres. Tenho todas as provas. Seguiu-se uma pausa pesada. Mas ele diz que são tudo invenções de uma rapariga qualquer. A voz da sogra tremeu. Que ela foi à tua casa com uma mala. Ela foi. A amante do seu filho, que pensava que ele se ia casar com ela. Ela está grávida, mas não do Ricardo. Ele é estéril depois da operação. Lembra-se? Catarina falava calmamente, quase monotonamente. E antes dela, houve outras. Juntei provas durante 3 meses. De novo, silêncio, depois um suspiro contido. Meu Deus, Catarina, eu não sabia. Perdoa-o, se puderes. Não posso, respondeu Catarina secamente. E não quero. A decisão está tomada. Amanhã dou entrada com o pedido de divórcio. As coisas dele, disseste que as ias enviar para nossa casa. Sim, um estafeta leva-as hoje à noite. Está bem. A voz da dona Amélia tornou-se mais baixa. Catarina, eu compreendo-te e estou do teu lado. Se precisares de alguma coisa, liga. Eu vou falar com o Ricardo. Catarina sentiu um nó na garganta. Não esperava apoio da sogra. Obrigada. Foi tudo o que conseguiu dizer. Depois de desligar, Catarina sentou-se numa cadeira. As lágrimas, que tinha contido durante toda a manhã, finalmente romperam. Chorava não por pena de si mesma, não pela dor da traição. Já tinha chorado isso durante os 3 meses de preparação secreta. Chorava de alívio. O pior já tinha passado. Tinha dito a verdade. Tinha agido. Não era uma vítima. Tinha tomado o controlo nas suas mãos. Meia hora depois de lavar o rosto com água fria e beber um chá forte, Catarina começou a arrumar as coisas de Ricardo. Dobrava metodicamente as suas roupas em caixas, sem sentir raiva nem arrependimento. Fatos, camisas, calças de ganga, sapatilhas, tudo era cuidadosamente embalado. Encontrou no armário uma caixa com presentes que ele, aparentemente, preparava para as amantes. Perfumes caros, joias. Tudo isso também foi para a caixa. Que a mãe lhe perguntasse para quem tinham sido comprados. Ao arrumar a sua secretária, encontrou um bloco de notas. A curiosidade venceu. Ao abri-lo, Catarina descobriu anotações. Datas, nomes, quantias de dinheiro. Ele mantinha um registro das suas infidelidades, ou seriam despesas com as amantes? Fotografou as páginas e enviou ao advogado. Mais uma prova. Às 18h00, um serviço de entregas levou 5 caixas grandes. Catarina deu a morada dos pais de Ricardo e uma gorjeta generosa. O apartamento esvaziou-se da sua presença, passeou pelas divisões. Agora era apenas o seu espaço. O telemóvel voltou a vibrar. Ricardo escrevia de outro número. Catarina, estou a caminho de casa. Preciso de falar contigo. Apanho o avião amanhã. Catarina sorriu e ligou para a porteira. Dona Marina, boa noite. Tenho um pedido a fazer-lhe.
Durante os próximos 2 dias, o meu marido pode aparecer. Por favor, não o deixe entrar. Diga-lhe que eu saí e deixei ordens para não o deixarem subir. Se ele tiver as chaves, peça-lhe para as deixar consigo. Claro, Dona Catarina. Na voz da porteira, ouvia-se compreensão. Aparentemente, naquele prédio, ela não era a primeira mulher com um pedido semelhante. Catarina encomendou uma pizza, abriu uma garrafa de vinho e pôs a sua série favorita. Ricardo voltou da viagem de negócios na terça-feira à noite. A porteira, com quem Catarina vivia no mesmo prédio há 8 anos, cumpriu o pedido na perfeição. Quando Ricardo tentou entrar no prédio, ela informou-o calmamente que as suas coisas já tinham sido enviadas para a casa dos pais e que o acesso ao apartamento lhe estava vedado por ordem da proprietária. Catarina observou a cena da janela do seu apartamento no 3º andar. Ricardo estava em frente ao prédio com a sua mala, passando a mão pelo cabelo em sinal de confusão. O seu gesto característico quando algo não corria como planeado. Pegava no telemóvel, marcava um número, depois guardava-o de volta no bolso com frustração. O bloqueio estava a funcionar. Catarina afastou-se da janela, sem esperar que ele fosse embora. Era-lhe indiferente para onde ele iria. Para a casa dos pais, de amigos ou para outra amante. Na quarta-feira de manhã, Catarina encontrou-se com a sua advogada, Adra, Teresa Mendes, no seu escritório no centro da cidade. A mulher, com cerca de 50 anos, examinou atentamente todos os documentos que Catarina reunira nos últimos 3 meses. Excelente trabalho, acenou Adra. Teresa Mendes com aprovação, folheando a pasta com impressões de conversas, fotografias e extratos de contas. Com este volume de provas, o divórcio decorrerá da forma mais favorável para si. O apartamento permanecerá seu como bem próprio, adquirido antes do casamento. Isso é indiscutível. Quanto aos bens adquiridos em comum, depósitos, valores. Já transferi todo o dinheiro das contas conjuntas para a minha conta pessoal. Havia cerca de 50 mil euros, principalmente os meus prêmios e bônus. O Ricardo gastava o seu salário em entretenimento. Catarina não conseguiu conter um sorriso amargo. Não tenho muitas joias. Do Ricardo, em 8 anos de casamento, recebi uma aliança de casamento e um presente de aniversário. Adra. Teresa Mendes anotava os pontos-chave. E quanto a esse bloco de notas que mencionou? Trouxe-o? Catarina tirou da mala um fino caderno preto. Encontrara-o enquanto arrumava as coisas de Ricardo. O bloco estava no canto mais afastado da sua mesa de cabeceira, debaixo de uma pilha de revistas velhas. A advogada abriu o bloco e começou a ler as anotações. As suas sobrancelhas ergueram-se. Isto é uma lista das amantes dele. Parece que sim, confirmou Catarina. Datas, nomes, por vezes quantias. Contei 14 nomes nos últimos 3 anos. Adra. Teresa Mendes assobiou. 14. E as quantias, ao que parece, são os seus gastos com elas. Restaurantes, presentes, hotéis. Aqui constam mais de 20 mil euros só no último ano. Isto é desvio de patrimônio familiar. E vai ser-nos muito útil em tribunal. Catarina acenou em silêncio. Quando abriu aquele bloco pela primeira vez, sentiu-se enjoada. Ricardo mantinha um registro das suas infidelidades como um relatório contabilístico, com caligrafia cuidada, com datas e quantias, como se fosse um projeto de trabalho normal. Vamos pedir o divórcio unilateralmente, continuou a advogada. Tendo em conta as provas de infidelidade conjugal e desvio de fundos familiares, o tribunal estará do seu lado. Recomendo também que apresente uma queixa por danos morais. Quanto tempo é que isso vai demorar? Nestas circunstâncias e sem filhos menores, de 2 a 4 meses. É possível que ele tente arrastar o processo ou contestar algo, mas com as nossas provas, as hipóteses dele são mínimas. Catarina saiu do escritório da advogada com a sensação de que um enorme peso lhe tinha saído dos ombros. Tinha feito tudo corretamente, reunido provas, consultado uma especialista, protegido as suas finanças e o seu patrimônio. Agora, só restava levar o caso até ao fim. Na quinta-feira à noite, a sogra ligou a Catarina. Catarina, preciso de te contar uma coisa. A sua voz soava cansada. O Ricardo veio cá à casa na terça-feira. Pensei que ele estava arrependido, que queria emendar-se, pedir-te perdão. Mas não. O que é que ele disse? Ele acusa-te. Diz que trabalhas demasiado, que não lhe dás atenção, que és fria e calculista.
que essas mulheres lhe davam o que ele não recebia em casa. A sogra fez uma pausa. Pela primeira vez na vida, bati no meu filho. Com 42 anos, e comporta-se como um adolescente irresponsável. Catarina sentiu um nó na garganta. Obrigada por me ter contado. Quero que saibas que foste uma esposa maravilhosa, e o que ele fez é imperdoável. O pai dele concorda comigo. Não o vamos defender nem encobrir. Se for preciso, testemunharemos em tribunal. Depois da conversa com a sogra, Catarina ficou muito tempo sentada no sofá, abraçando os joelhos. Então Ricardo nem sequer percebia que tinha errado. Acusava-a, justificava-se. Na sexta-feira de manhã, Ricardo apareceu no trabalho dela. Catarina trabalhava como analista financeira numa grande empresa de consultoria. O seu gabinete ficava no 9º andar, e normalmente a recepção verificava rigorosamente todos os visitantes, mas Ricardo já lá tinha estado antes. Conheciam-no de vista, e o segurança deixou-o passar sem pensar 2 vezes. A porta do gabinete abriu-se de rompante, e Ricardo apareceu no limiar, despenteado, com os olhos vermelhos, com uma camisa amarrotada. Claramente não tinha dormido. Precisamos de falar, disse ele em vez de cumprimentar. Catarina desviou o olhar do computador e olhou para ele friamente. Estou em horário de trabalho, e não tens o direito de entrar aqui assim. Catarina, por favor. Ele deu um passo em frente. Eu explico tudo. É um mal-entendido. A Daniela enlouqueceu. Inventou tudo sobre a gravidez. Eu não tive nada com ela. Juro. Ricardo. Catarina levantou-se da secretária. Eu sei das tuas traições há 3 meses. Da Daniela, da Cristina, da Sônia, da Marta e de mais 10 mulheres. Tenho provas. Mensagens, fotografias, extratos dos teus gastos e, o mais importante, o teu próprio bloco de notas com um relatório detalhado de cada caso. Ricardo empalideceu. Andaste a espiar-me? Estava a proteger-me. E pedi o divórcio. Vais receber os documentos do tribunal. Não podes simplesmente destruir 5 anos de casamento. A voz de Ricardo falhou, tornando-se um grito. Foste tu que destruíste o nosso casamento quando me traíste pela primeira vez. Catarina contornou a secretária e dirigiu-se à porta. E depois continuaste a destruir, vezes sem conta, com cada nova mulher. Eu estou apenas a reconhecer o óbvio. Entre nós, tudo acabou. Catarina, eu amo-te. Aquilo não significou nada. Foi só diversão. Percebes? Tu és a minha mulher, a minha família. Se realmente me amasses e valorizasses a nossa família, não te terias deitado com 14 mulheres em 3 anos. Não terias gasto o dinheiro da família com as tuas amantes. Não terias mantido um registro das tuas traições num bloco de notas como se fossem conquistas desportivas. Catarina abriu a porta. Vai-te embora, Ricardo, imediatamente. Ou chamo a segurança. O apartamento, gritou ele de repente. Não tens o direito de me expulsar da minha própria casa. Da minha casa, corrigiu Catarina. O apartamento foi comprado com o meu dinheiro antes do casamento e está em meu nome. Não tens direito nenhum a ele. Qualquer advogado confirmará isso. Ricardo ficou ali, a respirar pesadamente. Catarina, por favor. Havia lágrimas na sua voz. Verdadeiras ou fingidas, ela já não conseguia distinguir. Eu amo-te. Aquilo não significou nada. Foi só uma fraqueza. Uma estupidez de homem. Dá-me uma oportunidade para consertar tudo. Há 3 meses, estas palavras talvez tivessem quebrado a sua defesa. Mas agora, Catarina sabia demais. Tinha lido cada linha no seu bloco de notas, cada mensagem que ele não apagara com o devido cuidado. Viu como ele escrevia a uma amante as mesmas palavras que lhe dizia. Como prometia a outra que ia deixar a mulher aborrecida. Como se ria de Catarina com uma terceira, chamando-lhe uma idiota ingênua com dinheiro. Sabes o que é mais engraçado? Disse ela em voz baixa. A Daniela pensava que te ias divorciar por causa dela, que ela era especial. Curioso, a quantas das 14 prometeste o mesmo? Eu não prometi nada a ninguém. Mentes. Tenho a conversa com a Cristina. Prometeste-lhe o apartamento depois do divórcio? E não prometeste umas férias conjuntas em Itália quando te livrasses da mulher? Ricardo calou-se. Catarina quase conseguia ver como ele se lembrava febrilmente do que mais ela poderia ter encontrado. Quanto queres? Perguntou ele de repente. Pelo silêncio, para não levarmos isto a tribunal. Catarina engasgou-se com o vinho. A sério que pensas que a questão é dinheiro? É sempre uma questão de dinheiro.
retorquiu ele. E nesta frase, a sua verdadeira essência revelou-se. Diz um valor. Eu pago. E separamo-nos discretamente. Não preciso do teu dinheiro, Ricardo. Eu ganho mais do que tu, lembras-te? E sempre ganhei. Então o que é que queres? Ele voltou a levantar a voz. Humilhar-me? Vingar-te? Quero que desapareças da minha vida, disse ela, cansada. Simplesmente que desapareças. O meu advogado vai dar entrada com os papéis do divórcio. Vais receber a citação. Podes comparecer ou não. Me indiferente. O acordo pré-nupcial é sólido. Eu verifiquei. Vou arranjar um advogado melhor que o teu, gritou Ricardo. Vou processar-te. Provar que o acordo é inválido. Tenta, respondeu Catarina calmamente. Tenho 3 meses de provas das tuas traições. Fotografias, vídeos, mensagens, extratos do teu cartão de crédito, onde se vê quanto gastaste com as amantes. Tenho o depoimento de testemunhas. E sabes o que é mais interessante? Ela fez uma pausa, saboreando o momento. Uma das tuas amantes, a Cristina, trabalha nas finanças. E ficou muito ofendida quando descobriu que não era a única. Tão ofendida que me contou sobre os teus esquemas ilegais com a contabilidade, uma informação interessante. Não achas? Tu és. Sibilou Ricardo. Fria, calculista. Agora percebo por que é que eu te traía. É impossível viver contigo. Traías porque podias? Respondeu Catarina. Porque eu confiava em ti e não te controlava. Porque decidiste que eu ia aguentar tudo. Mas sabes que mais? Enganaste-te. Vais arrepender-te. Vou fazer com que te arrependas. Estás a ameaçar-me? Catarina ligou o gravador do telemóvel. Repete, por favor, um pouco mais alto. O meu advogado vai adorar. Ricardo calou-se e saiu pela porta. Catarina olhou pela janela. Lá embaixo, perto do escritório, estava o carro familiar de Ricardo. Ele estava sentado ao volante, e mesmo àquela distância, via-se como fumava nervosamente. Que fique aí, pensou ela. Que pense no que vai acontecer a seguir. E a seguir, haverá tribunal, a verdade e a justiça. Tudo estava apenas a começar. 1 hora depois, recebeu uma mensagem de Daniela, que queria encontrar-se com ela. Não por causa de Ricardo. A curiosidade venceu, e ela concordou. O dia seguinte começou com uma chamada da advogada. Catarina, tenho novidades. A voz da jurista soava satisfeita. O Ricardo contratou um advogado. O doutor Nuno Barros. Sabe quem é? Não. Um advogado medíocre que pega em casos perdidos, por muito dinheiro, e os perde. O seu marido está claramente a poupar ou não percebe nada de pessoas. Provavelmente, ambas as coisas. Já enviaram uma notificação a exigir a partilha de bens, alegando que o acordo pré-nupcial foi assinado sob coação. Catarina sorriu. Sob que coação? A mãe dele foi testemunha. Exatamente. A propósito, falando da mãe, a dona Amélia concordou em testemunhar a seu favor, se for preciso. Enviou-me uma declaração por escrito a dizer que esteve presente na assinatura do acordo, que o Ricardo estava perfeitamente lúcido e agiu de livre vontade. Ela fez isso? Catarina sentiu um nó na garganta. Além disso, juntou cópias de mensagens antigas do Ricardo, onde ele lhe pedia dinheiro emprestado. Há menções a presentes para raparigas, datadas de há 2 anos. É uma prova adicional de infidelidades sistemáticas. Depois de falar com a advogada, Catarina foi para o trabalho. No escritório, fingiam que nada tinha acontecido, embora ela soubesse perfeitamente que os boatos já se tinham espalhado. Na terça-feira, pontualmente às 14h00, Catarina entrou na chocolataria. Daniela já estava sentada a uma mesa junto à janela, mexendo nervosamente o seu cappuccino com uma colher. Ao ver Catarina, a rapariga estremeceu e tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto. Obrigada por ter vindo. Daniela não parecia nada com a pessoa de domingo. A insolência, a autoconfiança tinham desaparecido. À sua frente, Catarina via uma rapariga grávida e assustada, com os olhos vermelhos de tanto chorar. Catarina sentou-se em frente, pediu um café preto e esperou em silêncio. Eu queria pedir desculpa, começou Daniela, sem levantar os olhos. Naquele domingo, portei-me de forma horrível. O Ricardo dizia-me coisas sobre si, que era fria, que não o amava, que o casamento tinha acabado há muito tempo. Eu acreditei. Fui uma idiota. Foste, concordou Catarina.
Mas não foi por isso que quiseste encontrar-te comigo. Daniela acenou com a cabeça, tirou uma pasta da mala e pousou-a na mesa. Depois de me mostrar o relatório sobre a esterilidade dele, fiz um teste de ADN. Usei cabelos da escova dele que ele deixou em minha casa. O filho não é dele. Tinha razão. Quem é o pai? O meu colega, o David. Nós. Aconteceu uma vez, depois da festa de Natal da empresa. Eu estava bêbada. Ele também. Nem me lembrava bem do que tinha acontecido. Depois descobri a gravidez e presumi que era do Ricardo. Porque nós, bem, você percebe. Catarina acenou. A história era dolorosamente banal, mas não é tudo. Daniela abriu a pasta e tirou várias impressões. Quando percebi que o Ricardo me tinha mentido sobre tudo, comecei a investigar. Lembrei-me de coisas estranhas. Às vezes, ele pedia-me para transferir dinheiro para umas contas. Dizia que era para negócios, que estava com problemas temporários com os cartões. Eu transferia pequenas quantias, 500, 1.000 euros. E encontrei outra amante dele, a Cristina, das finanças. Trocamos mensagens. Acontece que ele também lhe pedia para transferir dinheiro, e a outras duas raparigas também. Catarina, ele usou-nos para algum tipo de fraude financeira. Catarina pegou nas impressões. Eram capturas de ecrã de conversas, comprovativos de transferências. As quantias iam para contas diferentes, mas nos comentários aos pagamentos, apareciam sempre os mesmos apelidos. Ela trabalha na autoridade tributária, continuou Daniela. Ela verificou essas contas informalmente, através de conhecidos. Catarina, são esquemas ilegais, branqueamento de capitais. O Ricardo usou os nossos nomes, os nossos cartões, para movimentar dinheiro sem passar pelos impostos. Se isto vier a lume, todas nós corremos o risco de sermos acusadas criminalmente, como cúmplices. Catarina sentiu um frio por dentro. Então, não se tratava apenas de infidelidades. Ricardo estava a envolver estas raparigas em crimes financeiros, tornando-as suas cúmplices involuntárias. Quantas são vocês? 4. Que transferiram dinheiro com certeza. Talvez mais. A Cristina disse que o montante total no último ano foi de cerca de 50.000 euros. 50.000 euros, repetiu Catarina. Eu sabia da Cristina, mas não com tanto pormenor. A Cristina acha que ele estava a enviar o dinheiro para o estrangeiro ou a investir em algo, mas não há rasto. Catarina, nós precisamos da sua ajuda. Você é analista financeira, consegue perceber estes esquemas. E nós damos-lhe todas as provas das traições dele, todas as conversas, tudo o que temos. Catarina recostou-se na cadeira. O cenário tornava-se cada vez mais repugnante. Ricardo não era apenas um adúltero, era um burlão que usava mulheres ingênuas para os seus negócios sujos. Por que é que me querem ajudar? Porque estamos todas no mesmo barco. Daniela finalmente levantou os olhos. Se isto vier a público, nós seremos prejudicadas. Ele já se está a preparar para nos culpar de tudo, tenho a certeza. E você? Você é a única que o pode parar. Tem recursos, contactos, conhecimento e é a mulher dele. Quer dizer, por enquanto. Catarina ficou a pensar. Isto mudava tudo. O divórcio era uma coisa, mas se Ricardo estava realmente envolvido em fraudes financeiras, isso elevava a situação para um nível completamente diferente. Preciso de tempo para pensar, disse ela finalmente. E preciso de todos os documentos. Absolutamente tudo. Cada conversa, cada transferência, cada encontro. Tudo. Já temos tudo reunido, acenou Daniela. A Cristina criou uma pasta partilhada na nuvem. Envio-lhe o acesso. Ao sair do café, a cabeça de Catarina fervilhava de pensamentos. Pensava que conhecia o seu marido. Pensava que o pior eram as traições. Mas afinal, a traição era mais profunda, mais suja, mais perigosa. E agora, tinha de decidir. Divorciar-se e esquecer, ou ir mais a fundo e chegar ao fundo do poço. Catarina abriu o portátil e acedeu ao armazenamento na nuvem, cujo acesso Daniela lhe enviara. A pasta chamava-se simplesmente Provas RM. Clicou com o rato e uma lista impressionante de ficheiros abriu-se diante dela. A primeira coisa que saltou à vista foi a quantidade. 42 documentos. 42 testemunhos de ilusões desfeitas. Catarina serviu-se de um café forte e começou a analisar metodicamente o conteúdo. Capturas de ecrã de conversas, fotografias, recibos de transferências
extratos de contas e, o que era especialmente valioso, mensagens de voz onde o próprio Ricardo explicava o esquema às raparigas. Basta abrires uma conta em teu nome. Eu transfiro o dinheiro para lá. E tu levantas logo e dás-me a mim. É para otimização fiscal. Completamente legal. Só que de legal não havia absolutamente nada. Catarina reconhecia a caligrafia do marido em cada mensagem. As mesmas promessas, as mesmas palavras de amor, as mesmas manipulações. A umas dizia que se estava a divorciar, a outras que a mulher estava gravemente doente e ia morrer em breve. A terceiras, que o casamento estava morto há muito tempo, mas que obrigações financeiras o impediam de se divorciar. A cada uma, ele pintava um quadro do futuro, um apartamento, uma vida em comum, filhos. E cada uma acreditava, porque ele sabia ser convincente. Catarina parou na pasta com o nome Cristina 2022. Dentro, havia um documento do Word, uma espécie de diário. A rapariga anotara escrupulosamente todos os encontros com Ricardo, todas as suas promessas, todas as transferências de dinheiro. A última entrada era datada de outubro do ano passado. Hoje o Ricardo pediu-me para transferir o último dinheiro, 15.000 euros. Disse que era a última vez, que o negócio estava quase fechado e que dentro de um mês íamos viver juntos. Eu acredito nele, ele não me pode enganar quando me olha nos olhos com tanta ternura. E mais abaixo, com outra fonte e cor, tinha sido adicionado recentemente. Fui uma idiota. Ele desapareceu no dia seguinte. Bloqueou o meu número. Perdi o emprego por causa destas transferências. A autoridade tributária iniciou uma investigação. Agora, enfrento um processo criminal, e a ele nada. Catarina fechou os olhos. As mãos tremiam, não de fraqueza, mas de fúria. Sempre soube que Ricardo era egoísta, que era um mentiroso. Mas isto era monstruoso. Ele não se limitava a trair. Ele destruía metodicamente a vida de outras pessoas, usando-as como ferramentas para os seus esquemas obscuros. O telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Catarina? Sou a Cristina. A Daniela deu-me o seu contacto. Sou a tal Cristina da pasta. Podemos encontrar-nos? Preciso da sua ajuda, e eu posso ajudá-la. Catarina escreveu rapidamente a resposta. Amanhã às 15h00 na chocolataria. Serve? Estarei lá. Obrigada. Continuou a examinar os ficheiros. Aos poucos, o quadro completo ia se delineando. Ricardo desviava dinheiro das contas da empresa, onde trabalhava como diretor financeiro. Pequenas quantias, que se perdiam no fluxo monetário geral. Transferia-as para as contas das suas amantes. Elas levantavam o dinheiro. Davam-no a ele. E ele, o quê? Para onde iam aqueles milhões? Catarina abriu uma folha de cálculo que Daniela tinha feito. A rapariga revelou-se surpreendentemente organizada. Tinha reunido dados de todas as mulheres com quem conseguiu contactar e compilou-os. No total, pelas mãos das amantes passaram cerca de 200.000 euros em 3 anos. 200.000 euros que desapareceram sem deixar rasto. Nas contas de Ricardo não havia esse dinheiro. Catarina tinha verificado. Não comprou apartamento, não mudou de carro, não abriu nenhum negócio. Para onde foi o dinheiro? Ligou para a Adrá. Teresa Mendes. Boa noite, Catarina. Aconteceu alguma coisa? Drá. Teresa. Tenho novas informações. Muito sérias. Preciso de uma consulta. Urgente. Estou agora no escritório, a terminar uns documentos de outro caso. Pode vir cá? Estarei aí em 40 minutos. Catarina arrumou o portátil, copiou todos os ficheiros para uma pendrive e chamou um táxi. Pelo caminho, repassava incessantemente os números na sua cabeça. 200.000 euros. Isto não era apenas uma traição, era um crime. E um crime no qual Ricardo tinha envolvido mais de uma dezena de mulheres inocentes. O escritório da advogada situava-se num moderno centro de negócios. Adrá, Teresa Mendes recebeu-a com uma chávena de chá de ervas e um olhar atento. Conte-me. Catarina expôs tudo. A pasta com as provas, o esquema das transferências, as histórias das mulheres enganadas. A advogada ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais no seu bloco. Percebo, disse ela finalmente. Catarina, você compreende que isto já não é apenas um processo de divórcio. Estamos a falar de burla qualificada. Possivelmente, de desvio de fundos da empresa, de envolvimento de terceiros em atividades criminosas. Se seguir por este caminho,
Não haverá volta a dar. Eu sei. O Ricardo pode apanhar uma pena de prisão efetiva, de 3 a 10 anos, dependendo do que a investigação provar. Ótimo. Catarina surpreendeu-se com a sua própria calma. Que apanhe. Ele destruiu a vida destas mulheres. A Cristina, por causa dele, pode ir presa. A autoridade tributária abriu um processo contra ela. Ele usou-as, enganou-as, deixou-as a lidar com as consequências enquanto ele continuava a viver como se nada fosse. Adra. Teresa Mendes acenou com a cabeça. Então, temos de agir de forma rápida e precisa. Em primeiro lugar, vou contactar um advogado especializado em crimes econômicos. Precisamos de apoio jurídico para todas as mulheres lesadas. Em segundo lugar, é necessário apresentar uma queixa-crime coletiva, em nome de todas as enganadas. Em terceiro, Catarina inclinou-se para a frente. Em terceiro, é preciso descobrir para onde foi o dinheiro. Esta é a questão-chave. Sem uma resposta, o caso pode ruir. O Ricardo dirá que o gastou em despesas pessoais, em presentes para as mesmas mulheres, e provar o contrário será difícil. Catarina ficou a pensar. De facto, para onde? Ricardo não era jogador. Não bebia, não consumia drogas. Ela teria notado. Não tinha hobbies caros. Comprava roupa com moderação, ia a restaurantes, mas não com frequência suficiente para gastar milhares. Talvez ele tenha outro apartamento? Sugeriu ela em voz alta. Ou investiu em algo. Verificaremos no registro predial. A advogada fez uma anotação. Também solicitaremos informações sobre contas e depósitos. Se ele abriu depósitos a prazo ou comprou títulos, vamos descobrir. E se ele transferiu o dinheiro para o estrangeiro? Também verificaremos. Mas para isso será necessária uma investigação oficial. Está disposta a apresentar queixa na polícia? Catarina respirou fundo. Este era o ponto de viragem. Ao transpô-lo, transformava Ricardo de um marido infiel num arguido num processo crime. Destruiria a vida dele de forma tão implacável como ele destruíra as suas ilusões e as vidas daquelas mulheres. Mas será que ele merecia a pena? Estou. Disse ela com firmeza. Absolutamente. Ótimo. Então, amanhã de manhã começo a preparar os documentos. Precisa de se encontrar com a Cristina e as outras mulheres que concordem em participar no caso. Reúna os seus testemunhos. Peça a cada uma para escrever uma declaração detalhada. Quantas mais provas tivermos, melhor. Catarina acenou. Já estava mentalmente a traçar um plano de ação. Encontrar-se com a Cristina, falar com as outras vítimas, reunir todos os documentos e, principalmente, encontrar a resposta para a pergunta: o que fez Ricardo com 200 mil euros? Ao sair do escritório, ligou novamente o telemóvel. 15 chamadas não atendidas de Ricardo, 3 mensagens de voz. Não as ouviu. Em vez disso, abriu a conversa com Daniela. Obrigada pelos ficheiros. Amanhã encontro-me com a Cristina. Podes contactar as outras raparigas? Precisamos de nos encontrar todas juntas. Quero ajudar cada uma. A resposta chegou quase instantaneamente. Já criei um grupo de chat. Vou adicionar-te. As raparigas estão prontas para lutar. Todas queremos justiça. 1 minuto depois, Catarina estava no grupo contra R.M. Havia 11 participantes, sem contar com ela. 11 mulheres de diferentes idades, de diferentes cidades, com histórias diferentes. Mas todas tinham uma coisa em comum. Ricardo tinha destruído as suas vidas. As mensagens sucediam-se. Obrigada por não teres ignorado. Pensei que era a única idiota. Ele prometeu-me o mundo. Por causa dele, perdi a minha família. Estou disposta a testemunhar. Quero que ele pague. Catarina lia e sentia uma determinação a crescer dentro de si. Já não era uma vítima. Era aquela que lideraria outras vítimas em busca de justiça. Escreveu uma mensagem no grupo. Raparigas. Sou a Catarina, a mulher do Ricardo. Quer dizer, em breve, ex-mulher. Proponho que nos encontremos todas nos próximos dias. A minha advogada está disposta a ajudar cada uma de vós. Vamos apresentar uma queixa-crime coletiva. O Ricardo tem de responder pelo que fez. Não só perante mim, mas perante cada uma de nós. As respostas chegaram de imediato. Todas concordavam. Todas queriam encontrar-se. Todas ansiavam por justiça. Catarina desligou o telemóvel e olhou pela janela do táxi. A cidade brilhava com luzes. Algures ali, numa daquelas casas, estava Ricardo
e talvez nem suspeitasse da tempestade que se avizinhava. Mas em breve, ele saberia. Muito em breve. 2 dias após a apresentação da queixa coletiva na polícia, Catarina estava na cozinha com o portátil quando a campainha tocou. Pelo visor, viu um homem desconhecido de fato formal e uma mulher com um tablet. Polícia Judiciária mostrou o homem a sua identificação quando Catarina abriu a porta com o trinco de segurança. Inspetor-chefe Sérgio Pinto. Podemos entrar? O coração deu um salto, mas Catarina manteve a calma, tirou o trinco e deixou os visitantes entrarem. Sentem-se. Chá, café? Obrigado, não é preciso. O inspetor Pinto era seco e formal. Estamos aqui por causa do seu marido, Ricardo Martins. Apresentou uma queixa por burla? Não eu pessoalmente, mas um grupo de mulheres lesadas. Eu organizei essa queixa. O inspetor acenou à sua assistente, que começou a digitar algo no tablet. Conte-nos tudo desde o início. Quando soube da atividade ilícita do seu cônjuge, Catarina relatou metodicamente toda a história. A visita de Daniela no domingo, o bloco de notas encontrado, as consultas com a advogada, a união das mulheres enganadas. Falou de forma clara, sem emoções, apresentando factos e números concretos. 200 mil euros. Repetiu o inspetor. Tem a certeza desse valor? Somamos todas as transferências que as raparigas fizeram a pedido do Ricardo. Deu cerca de 200 mil euros, talvez mais. Nem todas responderam ainda. E a senhora? Participou nas operações financeiras do seu marido? A pergunta soou ríspida, e Catarina sentiu uma pontada de ansiedade. Não. Eu tenho as minhas próprias finanças. Tenho contas separadas. Há 3 meses. Comecei a transferir as nossas poupanças conjuntas para depósitos pessoais, quando soube das traições. Pode mostrar-nos os extratos? Claro. Enquanto Catarina tirava os documentos da pasta, o inspetor continuou. Já iniciamos a investigação. O seu marido trabalha como diretor financeiro na empresa Tecnoconstrói. Correto? Sim. Foi detectado um desfalque lá, preliminarmente de cerca de 300 mil euros, nos últimos 2 anos. Catarina parou com a pasta na mão. 300 mil euros. O esquema era simples e bastante primitivo. O inspetor folheava uns papéis. Contratantes fictícios, faturas inflacionadas, subornos. O dinheiro era desviado através de uma cadeia de empresas de fachada e depois branqueado. Parte dele, precisamente através das contas de pessoas singulares. As suas. Vamos chamar-lhes coqueixosas. Ou seja, as raparigas, sem saberem, ajudaram-no a branquear dinheiro roubado. Exatamente. Algumas delas podem ser acusadas como cúmplices, se não provarem a sua inocência. Catarina sentou-se numa cadeira. A escala era ainda maior do que ela pensava. Ricardo não se limitava a atrair e manipular mulheres. Usava-as num esquema criminoso. Onde está o meu marido agora? Foi detido ontem à noite no aeroporto, ao tentar voar para Istambul. Está atualmente em prisão preventiva. Amanhã será decidida a medida de coação. Istambul. Então, planeava fugir. Catarina imaginou Ricardo a fazer as malas, a comprar o bilhete, a planear esconder-se no estrangeiro com os milhões roubados e sentiu uma satisfação fria. Não conseguiu. Vamos precisar de todos os documentos que tiver, continuou o inspetor. O bloco de notas, as mensagens, os extratos de contas e o seu depoimento. Um depoimento detalhado. Fornecerei tudo. Quero que ele responda perante a lei. Responderá, garantiu secamente o inspetor. Artigo 217 do Código Penal. Burla qualificada e possivelmente branqueamento de capitais. Falsificação de documentos. Arrisca-se a uma pena de 5 a 10 anos. Quando os inspetores saíram, levando cópias dos documentos e o bloco de notas de Ricardo como prova, Catarina ficou muito tempo sentada na cozinha, a olhar pela janela. 10 anos. Ricardo passaria 10 anos na prisão. O telemóvel vibrou. Uma mensagem no grupo de chat das mulheres enganadas. Era a Daniela a escrever. Raparigas. A polícia acabou de vir à minha casa. Disseram que o Ricardo foi detido. É verdade? Catarina escreveu rapidamente a resposta. Sim. Foi detido ao tentar sair do país. Foi aberto um processo-crime por desvio de fundos no trabalho e branqueamento de capitais. Em breve, os inspetores irão à casa de todas. Digam a verdade. Mostrem todas as mensagens e documentos. É a única forma de provar que não são cúmplices.
As mensagens sucederam-se. Meu Deus! Eu sabia que isto ia acabar mal. E agora? O que é que eu faço? Eu realmente não sabia. Catarina, obrigada. Se não fosses tu, nunca teríamos sabido a verdade. Catarina recostou-se na cadeira. Um sentimento estranho. Devia odiar estas mulheres, as amantes do seu marido, mas em vez de ódio, sentia uma espécie de solidariedade. Eram todas vítimas da mesma pessoa. Ricardo manipulou-as, usou-as, enganou-as. De manhã, recebeu um e-mail da advogada, Adra, Teresa Mendes. Catarina, contacte-me urgentemente. Tenho informações importantes sobre o seu caso. Encontraram-se no escritório da advogada 1 hora depois. Adra. Teresa Mendes parecia animada. Boas notícias. Como seu marido foi detido e foi aberto um processo-crime, o processo de divórcio será mais rápido. Além disso, a empresa Tecnoconstrói apresentou uma queixa cível por danos. E as dívidas dele são também da sua exclusiva responsabilidade. A senhora não é fiadora de créditos, nem comutuária. Após o divórcio, estará legalmente livre de quaisquer obrigações dele. Catarina suspirou de alívio. Então, estava mesmo a sair deste pesadelo limpa, sem dívidas, com a sua própria casa, com as suas poupanças. Há mais um ponto. Adra. Teresa Mendes fez uma pausa. A investigação quer saber se não quer testemunhar como testemunha de acusação. O seu depoimento pode fortalecer seriamente o caso. Claro que testemunho. Quero que a justiça seja feita. Então, prepare-se para os interrogatórios. Serão vários. A investigação é minuciosa. O caso é sério. Ao sair do escritório da advogada, Catarina sentiu uma calma estranha. A roda da justiça começara a girar, e já não era possível pará-la. Ricardo responderia por tudo. Pela traição, pela mentira, pela manipulação, pelo roubo. E ela começaria uma nova vida. Livre, independente, forte. Uma vida onde não haveria mais lugar para mentiras e enganos. 1 semana após a detenção de Ricardo, Catarina estava no gabinete do inspetor Pinto. Um homem de 50 e poucos anos, com um olhar perspicaz de quem já viu demasiada maldade humana. O seu marido recusa-se a cooperar com a investigação, informou ele, folheando uma pasta grossa. Está calado como um rato. Afirma que todas as acusações são fabricadas e que o dinheiro foi supostamente gasto em reuniões de negócios e presentes para si. Catarina sorriu. Apreendemos o telemóvel e o portátil dele. A perícia revelou que ele apagava regularmente as conversas, mas conseguimos recuperar algo interessante. Ele empurrou uma impressão na direção de Catarina. Reconhece este número? Catarina olhou para o número de telemóvel e abanou a cabeça. Não. De quem é? De um tal Nuno Almeida. O seu marido trocava mensagens com ele quase diariamente. Discutiam umas entregas, trânsitos, canais seguros. E os valores envolvidos são muito superiores a 300 mil euros. Catarina sentiu um frio por dentro. Então ele roubou mais. Parece que sim. Estamos a investigar o Almeida. Segundo dados preliminares, ele está ligado a várias empresas de fachada. O inspetor tirou os óculos, esfregou a ponte do nariz. Dona Catarina, diga-me com sinceridade, não sabia mesmo de nada? 3 anos é muito tempo. A pergunta soou suave, mas Catarina ouviu nela uma suspeita oculta. Os seus dedos apertaram a alça da mala. Eu trabalhava 12 horas por dia. Chegava a casa tarde, cansada. O Ricardo dizia que com ele era igual. Projetos, reuniões, viagens de negócios. Eu acreditava. A sua voz tremeu. Fui uma idiota, mas não uma cúmplice. O inspetor olhou para ela atentamente, depois acenou. Está bem, mas esteja preparada para que o advogado do seu marido tente apresentá-la como cúmplice. É uma tática de defesa padrão. Que tente, respondeu Catarina com dureza. Tenho contas separadas. O meu próprio salário, declarações de impostos de todos os anos, e testemunhas, as mesmas mulheres que ele usou. 4 meses depois, o processo judicial terminou de forma inesperadamente tranquila. Ricardo declarou-se culpado de 2 dos 3 crimes principais: desvio de fundos da empresa e burla com recurso a terceiros. O terceiro crime, branqueamento de capitais em grande escala, a investigação não conseguiu provar completamente devido à destruição de documentos e à morte da figura-chave, o tal Nuno Almeida,
que morreu de um infarte 2 semanas antes do julgamento. A sentença: 7 anos e 6 meses de prisão em regime geral, mais uma multa de 5.000 euros. A queixa cível da empresa Tecnoconstrói foi parcialmente procedente. Foram-lhe exigidos 150.000 euros. O restante foi considerado não comprovado documentalmente. Como ele praticamente não tinha bens pessoais, e o apartamento, o carro e a casa de campo pertenciam legalmente a Catarina, o valor real recuperado foi pequeno, cerca de 15.000 euros. O resto ficou como uma dívida por muitos anos. A maioria das mulheres cujos cartões foram usados para o branqueamento foram consideradas testemunhas, não cúmplices. 2 delas acabaram por receber penas suspensas e pequenas multas. O tribunal teve em conta o seu grau de conhecimento e cooperação com a investigação. As outras saíram com o estatuto de vítimas. A Cristina conseguiu encerrar o seu caso na autoridade tributária. Conseguiu provar que agiu sob coação e engano. Agora, trabalha como contabilista numa pequena empresa e, ao mesmo tempo, estuda direito. Diz que quer aprender a defender-se de pessoas como ele e ajudar outros. Catarina não se mudou. Ficou no mesmo apartamento. Apenas fez uma remodelação, clara, calma, sem qualquer lembrança da vida anterior. Deitou fora metade dos móveis que tinham escolhido juntos, reorganizou tudo. O trabalho vai bem. Foi promovida depois de toda esta história. A chefia, claro, sabia, mas ninguém o dizia em voz alta. Apenas disseram: valorizamos o facto de não se ter deixado abater e ter continuado a trabalhar a um nível muito elevado num período tão difícil. Às vezes, à noite, ela senta-se na cozinha com um copo de vinho e olha pela janela. Às vezes, lembra-se daquela manhã de domingo, quando Daniela tocou a campainha, com um vestido justo e uma mala. Às vezes pensa: e se eu tivesse feito uma histeria, gritado, expulsado-a, chorado, começado a ligar ao Ricardo, a implorar para ele voltar, perdoar, resolver tudo? Às vezes, pensa: e se eu tivesse acreditado no meu marido, quando ele depois ligou e gritou ao telefone que era tudo mentira, que a Daniela era louca, que só me amava a mim? Às vezes, pensa: e pensar que eu podia ainda estar a viver com um homem que, ao mesmo tempo, roubava a empresa, mentia a uma dezena de mulheres, mantinha um registro das suas conquistas num bloco de notas e planeava fugir para Istambul com o dinheiro dos outros. Podia ainda estar a pensar que o meu casamento estava apenas a passar por uma fase difícil. Às vezes, essa ideia assusta. E então, ela bebe um golo de vinho, pousa o copo na mesa e diz em voz alta, para o apartamento vazio e silencioso: obrigada por não teres aguentado. E não soa como uma gratidão ao destino. Soa como uma gratidão a si mesma, aquela que conseguiu não quebrar, não perdoar, não fingir que nada de grave se passava, aquela que preferiu destruir a ilusão, em vez de viver dentro dela por muitos mais anos. Ela ergue o copo ao seu reflexo na janela escura. A noz miúda.